Fala galera do Periscope, tudo bem com vocês? Eu vou começar agora um aulão, um aulaço de prática tributária, um aulão que é muito útil para toda a galera que vai fazer concursos públicos, pessoal que foca nas carreiras de procuradorias e em especial quem vai fazer a segunda fase do exame de ordem. Quem puder, dê um print nessa tela, tira uma foto aí, dá um print na questão, porque essa é a questão que a gente vai trabalhar agora. Então printa a questão. Tá legal? Eu vou começar um aulão agora, aula top pra caramba, tá? Quem puder, printa, ok? Está começando agora, essa é a questão 1, é a questão prática profissional, tá? Essa aula tá ao vivo pelo Portal F3, eu estou ao vivo pelo Portal F3 e estou compartilhando a transmissão aqui pelo Periscope, tá? Depois dessa questão, vem aqui as questões discursivas abaixo, tá? Depois eu mostro de novo. Então, ó, quem puder, printa aqui, tá legal? Printa a tela. A gente vai começar uma questão maravilhosa agora. Bom, eu vou inverter agora a imagem para mim. Bom, eu vou começar essa aula ao vivo aqui com o pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Para vocês conseguirem me ver, só um segundo. Perfeito. Eu vou ficar de frente para a câmera, tá certo? Então, possivelmente, vocês vão me ver de lado, tudo bem? Eu estarei aqui de frente para a câmera do portal. Essa aula é ao vivo pelo site do portal, tá? Eu tô aqui compartilhando pelo Periscope. Quem puder, se puder, eu pediria a vocês que, se vocês puderem, convidem os seguidores de vocês, tá? Então, se vocês puderem aí convidar seus seguidores, eu vou ficar muito grato. Vocês botarem o dedo aqui, convidarem os seguidores. Eu vou conversar sobre assuntos muito importantes agora e durante a aula eu vou elaborar uma peça processual. Então, quando eu estiver elaborando a peça, eu vou indicar a vocês como assistirem a elaboração da peça que eu vou estar redigindo, tudo bem? O portal está aí bombando, está com mais de 1000 pessoas ao vivo no site do portal agora. Quem quiser se cadastrar no site para assistir a aula gratuita, basta se cadastrar bit.ly pb aula ao vivo. Não paga nada, bit.ly pb aula ao vivo. Você baixa o PDF desse exercício e além de você baixar o PDF, você vai ter acesso à imagem Full HD no seu computador. Nós estamos com mais de 1000 pessoas conectadas agora no site do portal. O sinal está aberto, ok? Então, Aniele, Arlota, Kel, tá? Vou começar a aula. Vamos lá, solta a imagem do portal, solta a vinheta, bloco 1, vinheta de bloco 1 e vamos começar. Bom, pessoal, esse é o nosso bloco 1 desse nosso bate-papo, nessa nossa aula sobre resolução de casos concretos e elaboração de peças processuais. É o nosso módulo aqui de direito tributário e de processo tributário, em que nós focamos nesse módulo, em cada uma das aulas, na resolução de casos concretos da advocacia tributária, casos da vida real que envolvem a advocacia tributária, e praticamos a elaboração de peças processuais que os advogados tributaristas utilizam no seu dia a dia, na militância da advocacia tributária. Vocês me conhecem? Eu sou o professor Pedro Barreto, há 15 anos ensinando direito tributário e treinando candidatos tanto para o exame de ordem como para concursos públicos. Tudo bem? Bom, nós temos um material muito bacana para essa aula de hoje. Você que está comigo aqui no site do portal, você pode... Deixa eu só abrir essa câmera lateral, que vocês estão me vendo na frontal. Eu estou com a câmera lateral aqui. Ok, pronto. Você que está aí no site do portal comigo, você clica agora aí na sua área do aluno e imprime esse material, tudo bem? Esse material eu vou colocar agora na tela para você. Eu vou usar o tablet. Meu bravo e querido amigo Joalisson, só um minuto, não bote ainda. Deixa eu ocultar aqui a barra de ferramentas, ok? Para não atrapalhar. Pode jogar na tela, tudo bem? Bom, o exercício está na tela, tá legal? E eu vou lê-lo em voz alta.
Então, vocês que estão me vendo agora, eu vou ler o exercício em voz alta, tá certo? Esse é o exercício, tudo bem? Para a gente treinar uma questão prática envolvendo uma execução fiscal, e a gente vai treinar agora uma execução fiscal municipal, tudo bem? Conto com vocês agora, todo mundo prestando atenção para a gente resolver a questão. Vamos lá. O prefeito do município X majorou, via decreto executivo, no dia 10 de junho de 2015, alíquotas do ISS. O prefeito do município X majorou, via decreto executivo, no dia 10 de junho de 2015, alíquotas do ISS, incidentes sobre prestação de serviços educacionais. As alíquotas eram de 2% e foram elevadas para 5% e 6%, aplicando-se a de 6% para prestadores que possuíssem imóveis fora do país. Determinou-se o recolhimento com as novas alíquotas sobre todos os serviços prestados no ano de 2015, desde o mês de janeiro, não ficando autorizada a retroação para anos anteriores. José é prestador de serviços educacionais na cidade e domiciliado no município X, possuindo imóveis no exterior. Não concordou com o ato normativo, entendeu ser o mesmo ilícito e absteve-se do recolhimento do tributo. O município promoveu o lançamento em janeiro de 2016 e em fevereiro, diante da omissão do contribuinte, inscreveu o débito no cadastro de dívida ativa e promoveu o ajuizamento da execução fiscal. Citado no dia 2 de março de 2016, José te contratou como advogado e indicou de imediato um dos imóveis que possui no Brasil para ser nomeado em garantia do débito, solicitando-o que ajuize a ação adequada após a garantia do juízo, para viabilizar o questionamento da cobrança feita com a alíquota de 6% sobre todos os preços recebidos ao longo do ano de 2015, relativamente aos serviços educacionais prestados. Redija a pressa processual correta diante do que foi proposto. E, quanto à questão tributária referente ao ISS, apresente os argumentos para justificar o bom direito de José de não se submeter à tributação aplicada. Bom, qual é a grande questão que está em jogo? Eu vou ler novamente. Me bota no PIP, Joalisson, na tela, para a galera me ver pequenininho ali embaixo. Vamos lá? Eu vou reler mais uma vez, peço a você a atenção para que você perceba o que está acontecendo. Resumindo, para você que vai fazer a leitura comigo de novo, houve uma majoração do ISS através de um ato normativo do Poder Executivo, de um decreto do prefeito, que majorou as alíquotas do ISS, que eram de 2%, ora para 5%, ora para 6%. Determinou-se a aplicação dessas alíquotas sobre todos os serviços prestados desde o início do ano, no próprio ano. O tal do José, que era um prestador de serviço educacional, não quis submeter ao ato normativo. Inclusive, o prefeito fixou alíquotas de 5% ou de 6% para o mesmo serviço, diferenciando essas alíquotas com base no critério ter imóveis fora do país ou não tê-los. O José recebeu um lançamento e não pagou. Foi escrito em dívida ativa e foi executado. Indicou um imóvel que possui no Brasil em garantia para poder ajuizar uma ação para peitar a ação de execução fiscal. Vamos reler a questão, tudo bem? Vamos fazer a releitura da questão. Todo mundo. O prefeito do município X majorou via decreto executivo no dia 10 de junho de 2015, meio do ano passado, no dia 10 de junho de 2015, ele majorou alíquotas do ISS, incidente sobre prestação de serviços educacionais. O prefeito expediu um decreto em 10 de junho de 2015 e majorou o ISS sobre serviços educacionais. As alíquotas que eram de 2% foram elevadas para 5% e 6% sobre serviços educacionais, aplicando-se a maior delas, a de 6%, para prestadores que possuíam imóveis fora do país. Quem possuía imóvel fora do país, a alíquota foi para 6%. Quem não possuía imóvel fora do país, a alíquota de 5%, prestando-se serviço educacional. Quem majorou as alíquotas? Prefeito, por ato executivo e não através de lei. Determinou-se o recolhimento
com as novas alíquotas sobre todos os serviços prestados no ano de 2015, desde o mês de janeiro. Então ele no dia 10 de junho, por decreto, majorou o ISS e determinou que a nova alíquota incidisse sobre os serviços que já haviam sido prestados desde janeiro, não ficando todavia autorizada a retroação para anos anteriores. José é prestador de serviços educacionais na cidade e é domiciliado nela, no município X, e José possui imóveis no exterior. O prefeito determinou a alíquota de 5% ou de 6%. A alíquota de 6% para quem possuía imóvel no exterior. José possuía imóvel no exterior. Isso é um caso real, hein, gente? Bom, José não concordou com o ato normativo e entendeu ser o mesmo ilícito e absteve-se do recolhimento do tributo. Ele não quis pagar, ele entendeu que o ato foi ilícito. O ato do prefeito, através de um decreto, majorar o ISS de 2% para 5% ou para 6%, inclusive para ele, a alíquota de 6%, pelo simples fato de ele ter imóveis no exterior, prestando o mesmo serviço educacional que aqueles que estariam sendo tributados com a alíquota de 5%. E ele não concordando, não pagou o tributo. E o que aconteceu? O José foi inscrito em dívida ativa, o município promoveu o lançamento em janeiro de 2016 e em fevereiro, diante da omissão do contribuinte, inscreveu o débito no cadastro de dívida ativa e promoveu o ajuizamento da execução fiscal. José foi citado em 2 de março de 2016. Então, o José foi citado em 2 de março de 2016, tá? E contratou você como advogado, você como advogada. E você como advogado, advogada, perguntou a José, certamente, se ele queria indicar bens em garantia. O José indicou um imóvel que possui no Brasil para ser nomeado em garantia do débito. E ele deu o imóvel em garantia, nomeando esse imóvel para a penhora, para a garantia através da penhora do débito exequendo. Bom, isso posto, você foi contratado e José lhe solicitou que ajuize uma ação após a garantia dada para viabilizar o questionamento em juízo da cobrança feita com a alíquota de 6% sobre todos os preços recebidos ao longo do ano de 2015, relativamente aos serviços educacionais prestados. A questão, então, diz ao seu final: redija a peça processual correta diante do que foi proposto e, quanto à questão tributária referente ao ISS, apresente os argumentos para justificar o bom direito de José de não se submeter à tributação aplicada. Vamos lá. Me tira do PIP, tela cheia para mim. Vamos lá, galera. A questão evidencia, no plano do direito material, alguns vícios que assegurarão a José o bom direito de se libertar dessa cobrança indevidamente feita. No plano processual, a gente vai analisar qual é a medida jurídica adequada para a defesa de José. Tudo bem? Primeiro, avaliemos a questão sob a ótica do direito material tributário. Quais são os vícios que estão presentes nessa questão? O prefeito do município, através de um decreto, majorou as alíquotas do ISS. Ao majorá-las, majorou ora para 5%, ora para 6%, para o mesmo perfil de serviços educacionais. Determinou que não apenas incidisse de imediato no próprio ano, como inclusive para os meses anteriores dentro desse próprio ano. E ainda disse que, não obstante o serviço fosse o mesmo, educacional, a alíquota seria diferenciada ou em 5% ou em 6%, em razão do critério: o prestador possui imóveis no exterior. Quais são os vícios? Aqui a gente vai trabalhar com uma violação a 5 princípios tributários e uma violação ao limite das alíquotas do ISS. Nós teremos na órbita do direito material 2 perspectivas de vícios nessa questão. De um lado, trabalharemos com o afronte a um catálogo de 5 princípios tributários. Nessa questão estão violadas 5 garantias constitucionais dos contribuintes. 5 princípios tributários expressamente previstos na Constituição estão violados nessa questão. Bem como está violada uma regra quanto ao teto máximo das alíquotas do ISS. O primeiro vício dessa questão
consiste no modo como se fez a majoração. Jamais se poderia admitir que um prefeito, através de um decreto, pudesse promover a majoração do ISS. Sabemos todos que o princípio da legalidade, com a sua cláusula da reserva legal, exige a atuação do Poder Legislativo para que, através de lei em sentido estrito e em sentido formal, se promova a majoração de um tributo. Existem, é vero, algumas exceções, as quais, todavia, se aninham no plano dos tributos federais, não se podendo majorar, reduzir a carga tributária de tributos estaduais ou municipais sem ser por lei. Não se admite que o Poder Executivo majore ou reduza alíquotas dos impostos dos tributos municipais e estaduais. As exceções à cláusula da reserva legal, que reserva a lei e exige lei para majorar ou reduzir tributos, são apenas no campo dos tributos federais. 4 impostos federais extrafiscais, II, IE, IPI e IOF. A CID dos combustíveis, que é um tributo federal que pode ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo. Jamais se poderia admitir que um prefeito, através de um decreto executivo, expedisse uma norma de majoração do ISS, imposto munícipe de maior relevo na esfera municipal. Nessa toada, percebam que o primeiro vício que você tem que apontar na prova é a violação ao princípio da legalidade, baluarte, do arcabouço principiológico constitucional tributário. É o baluarte, é o mais importante, é o primeiro de todos os princípios constitucionais tributários. Inclusive foi o tema da dissertação do meu primeiro mestrado há 15 anos atrás. Legalidade tributária, reserva legal. Então, há uma violação ao princípio da legalidade tributária do artigo 150, inciso 1, e a cláusula da reserva legal do artigo 97 do CTN. Então, na prova, anote que o primeiro vício a ser apontado nessa questão é a violação ao princípio da legalidade e à cláusula da reserva legal. En passant, e muito rápido, qual é a diferença entre as expressões legalidade e reserva legal? O princípio da legalidade ele tem um sentido material, substancial, valorativo. Quando eu digo o princípio da legalidade, o que é que ele quer consagrar? Que é necessário um consentimento popular para a prática de certos atos do poder público. Legalidade penal, legalidade administrativa. O povo precisa consentir com certas medidas estatais que geram efeitos que atingem o povo. Ora na esfera do patrimônio, ora na esfera da liberdade, ok? Então o povo tem que autorizar, meu irmão parceiro, dale medula. Então o povo tem que autorizar a prática de certos atos por parte da administração. Então observe que o princípio da legalidade ele traduz o autoconsentimento popular para a prática de certas medidas governamentais que interferem na seara de direitos das pessoas do povo. Legalidade tributária é o autoconsentimento popular para os atos de tributação, por via dos quais o Estado extirpa a riqueza das pessoas. Legalidade penal é o autoconsentimento popular para a prática de atos de governabilidade estatal que podem restringir direitos, privar liberdades, imputar carceramento, definir condutas como típicas, ilícitas e culpáveis. Então, legalidade é autoconsentimento popular para a prática de atos de governo. Legalidade tributária é o povo consciente com a tributação. Por isso se dizer que o princípio da legalidade tributária ele consagra a democracia como um regime de governo na órbita das relações tributárias. A legalidade tributária é o meio para efetivar a chamada democracia fiscal. Democracia é o regime de governo por via do qual o Estado, ao governar, busca primeiro a autorização do povo para legitimar os atos de governabilidade. Os atos de governabilidade dependem do autoconsentimento do povo. E isso é democracia, um governo, um regime de governo em que o governante consulta o seu governado primeiro para, com base na opinião majoritária do governado, ele praticar com legitimidade o ato de governabilidade. Legalidade tributária é o povo autoriza a tributação. Quer dizer o quê? Legalidade tributária é o meio para efetivar a democracia fiscal, a democracia como regime de governo nas relações tributárias. O Estado tributa democraticamente, posto autorizado pelo povo através das leis. Bom, quais medidas efetivamente dependem da lei? Quais medidas somente por lei devem ser praticadas é o que a gente passa a chamar de cláusula da reserva legal, ou órbita da reserva legal. Se a ideia é o povo tem que consentir, ok, para quais atos efetivamente?
Aí você define quais são os atos, você define quais são as medidas para as quais realmente se gera uma dependência da atuação do legislador. E aí você forma a seara da reserva legal. Essas determinadas medidas somente através de lei podem ser praticadas. E aí eu entro no campo da reserva legal. O artigo 97 do CTN, ele elenca no seu arcabouço de 6 incisos as medidas que imperiosamente tem que ter lei para as suas práticas. E aí no artigo 97 do CTN, em 6 incisos, eu conheço a chamada órbita da reserva legal. São aqueles 6 incisos que me dizem que somente através de lei se pode criar e extinguir tributos, majorar, olha o caso concreto, majorar e reduzir tributos, definir fato gerador e contribuinte, definir base de cálculo e alíquota, combinar penalidades, definir infrações, definir as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. É dizer, eu tenho que ter lei para certas medidas. Essas medidas são reservadas à lei. Falo da reserva legal. No caso concreto, a primeira mácula da conduta praticada pela administração municipal consiste na violação ao princípio da legalidade e à cláusula da reserva legal. E na sua prova, você com certeza tem que citar na sua resposta a violação à norma do artigo 150, inciso 1 da Constituição, e do artigo 97 do CTN. Tudo bem? Vocês estão juntos comigo? Caminhemos. Qual é o segundo princípio que está violado nessa questão? Aonde se identifica a segunda patologia na conduta da Fazenda Munícipe? A segunda patologia reside no aspecto de que se determinou a aplicação imediata no próprio ano da novel tributação implementada. O prefeito não se conteve em errar apenas uma vez, majorando um tributo por decreto. Ele foi além e avançou na sua margem de ilicitude para determinar a aplicabilidade dentro do próprio exercício financeiro, desrespeitando uma outra garantia constitucional, outro baluarte da segurança jurídica, que é o princípio da anterioridade. Esse prefeito, ao majorar o tributo ali no dia 10 de junho de 2015 e ordenar a aplicação das novas alíquotas no próprio ano de 2015, não aguardando o início do exercício financeiro de 2016 para imputar a novel tributação gravosa a partir de janeiro de 2016 aos serviços prestáveis a partir de 2016, ao impor a tributação no próprio ano, ele violou o princípio da anterioridade, que é um dos mais genuínos cânones de proteção dos contribuintes face a condutas abusivas da Fazenda Pública. O Constituinte nos acautela com essa nobilíssima proteção chamada princípio da anterioridade, nos pegando no colo e nos dizendo: fiquem tranquilos, meus amados, se vocês estiverem dormindo hoje devendo 3, acordarão devendo 3. Não poderá o Estado majorar um tributo hoje e imputar a vocês amanhã. Ninguém acordará devendo aquilo que não devia quando foi dormir. Isso vem da Magna Carta de João Sem Terra, século 13, 1215, na Inglaterra. Hey, state, you cannot say to me, hi man, good night, now you don't have to pay, and after that, in the morning, you talk to me, hi man, good morning, now you have to pay. No state, you cannot do this. Então vejam que já se bradava há quase 10 séculos atrás que o Estado não pode dizer ao contribuinte: olá, contribuinte, boa noite, você não deve, e após o sono acordá-lo dizendo: olá, bom dia, você acordou devendo. Não, Estado, você não pode fazer isso. No surprise taxation in gravure, né? Não me surpreenda com a tributação gravosa. Então o princípio da anterioridade, ele é um cânone de proteção, ele é um instrumento de garantia que nos acautela e diz a cada um de nós: fiquem tranquilos. Ao longo do ano, quando se criar um tributo novo ou se majorar um tributo, não há de se aplicar no próprio ano essa novel tributação gravosa. Você não vai ser pego de surpresa. Ao longo de todo esse ano, só será aplicável sobre você, salvo algumas exceções, e o ISS não é exceção, salvo algumas parcas exceções, não se aplicará sobre você, dentro do próprio ano, uma tributação que foi criada nesse próprio ano. Uma tributação que seja criada ou uma majoração, uma nova tributação, porque se criou um tributo novo, se majorou o quantum de beatus de um tributo existente. Essa novel carga tributária só se aplica para os fatos geradores que você pratica a partir do ano que vem. Ao longo de todo o ano de 2016, você só vai se submeter aos tributos que lhe foram avisados no final de 2015 e na intensidade que ali foi estipulada.
Com isso, eu preservo o seu direito de não surpresa fiscal, não ser surpreendido com a tributação gravosa. Eu preservo a estabilidade do seu planejamento tributário familiar ou empresarial. Eu preservo a confiança na administração pública, a boa-fé objetiva e a lealdade vertical na relação tributária sobre o administrado. Nessa toada, o Constituinte diz que é vedado ao poder público, quando cria o major atributo, aplicar de imediato, aplicar no próprio ano, a nova tributação gravosa. Essa nova tributação só se aplica a partir do ano subsequente e desde que já rompidos no mínimo 90 dias, além de já se estar no ano subsequente. As duas cláusulas temporais que quantificam no tempo o nosso direito de não nos submetermos à aplicação da nova tributação, quando ela é implementada. Quando se implementa a nova tributação, ela não se aplica de imediato. Tem que avisar antes, tem que ter anterioridade de aviso e somente se pode aplicá-la a posteriori. É la posterioridade la tributación, como dizem os amigos espanhóis, o princípio que para eles chamam de la posterioridade la tributación grave, a tributação gravosa, eles só podem aplicá-la no ano seguinte, princípio da posterioridade da aplicação. Nós, pela influência italo-germânica, nós priorizamos falar o princípio da anterioridade. Tanto faz, tem que avisar antes. Vacácio aplicaciones, a nova norma não se aplica durante um intervalo temporal e somente após esse interregno de tempo ela tem legitimidade constitucional para se aplicar e reger fatos típicos futuros. O princípio da anterioridade bate no peito da norma que cria o major atributo e provoca um diferimento da sua aplicabilidade. A norma que cria o major atributo, quando anunciada pelo ato normativo que a publica, essa norma tem aplicabilidade diferida por imposição constitucional, advinda de um mandamento principiológico, que tem por natureza jurídica ser uma garantia fundamental, chamado princípio da anterioridade. Nessa toada de se perceber que quando se cria ou se majora um tributo, tem que se avisar antes, com anterioridade, não aplicar de imediato e postergar a aplicação para fatos futuros. Princípio da anterioridade do aviso. Inaplicabilidade imediata, aplicabilidade diferida a posteriori. Isso foi violado no caso concreto. Não houve obediência ao princípio da anterioridade. Violaram-se as duas cláusulas temporais, a cláusula do exercício financeiro seguinte e a cláusula do mínimo nonagesimal. Ao se aplicar de imediato a nova tributação gravosa do ISS, se passou por cima daquela cláusula temporal que diz que eu só me submeto a um novo tributo quanto aos fatos geradores que eu passo a praticar no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte, aquele exercício em que foi aplicada essa nova tributação, foi criada essa nova tributação. Violou-se a cláusula temporal do exercício financeiro seguinte, do artigo 150, inciso 3, a linha B, e violou-se a cláusula do mínimo de 90 dias, do mínimo nonagesimal, da noventena fiscal, do 150, inciso 3, a linha C. Anote, portanto, nos seus apontamentos da aula, que nessa questão foram violados dois comandos, né? Dois comandos principiológicos, o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. E quanto ao princípio da anterioridade, anote aí nos seus apontamentos que houve violação às duas cláusulas temporais, a cláusula do exercício financeiro seguinte e a cláusula do mínimo nonagesimal. Tudo bem? O prefeito, ao majorar por decreto ISS e mandar incidir de imediato, violou o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Artigo 150, inciso 3, alíneas B de bola e C de casa para o princípio da anterioridade. Tudo bem? Mas ele foi além. Ele conseguiu violar um terceiro princípio. E na prova você precisaria identificar isso para obter uma pontuação integral na sua questão. O prefeito, ele não apenas mandou aplicar de imediato, ele mandou aplicar para trás. O decreto é de junho de 2015 e ele mandou aplicar nova alíquota para tributar prestações de serviços desde janeiro. Então ele violou o princípio da irretroatividade porque ele determinou a aplicação da alíquota majorada sobre fatos geradores anteriores à vigência do ato normativo. Não foi da lei, foi um decreto. Então ele também violou o princípio da irretroatividade ao determinar que a nova tributação, a nova norma tributária retroagisse para tributar fatos geradores já exauridos, atos jurídicos perfeitos de janeiro a junho. Não poderia. Lembre, o princípio da anterioridade, o que é que ele faz? Qual é a diferença da anterioridade para a irretroatividade? O princípio da anterioridade diz, na data que se publica o ato normativo que criou o major tributo, não se aplica de imediato, se aplica no futuro. O princípio da anterioridade é como uma catapulta, uma bala de canhão que joga a tributabilidade para o futuro. O princípio da anterioridade impede a aplicação imediata.
determina que se aplique mais lá na frente. Já o princípio da irretroatividade impede que se aplique para trás. Ele veda a aplicação retroativa. Então, anterioridade, veda que se aplique de imediato, postergando, diferindo essa aplicabilidade para momento vindouro a posteriori. E o princípio da irretroatividade veda a aplicação retroativa, veda que se possa reger fatos já exauridos através da nova norma gravosa. Então, no caso em tela, quando esse prefeito determinou que a nova alíquota de 5%, de 6%, se aplicasse no próprio ano, inclusive para os meses anteriores, ele, além de violar a legalidade porque majorou por decreto, além de violar a anterioridade porque mandou aplicar de imediato e não no ano seguinte com noventena, ele violou também a irretroatividade porque mandou aplicar para trás. A quarta violação reside no abalroamento com os lindes da isonomia. Esse ato do prefeito viola o princípio da isonomia. Foi violado o princípio da isonomia fiscal. Por quê, meus amados? Porque do momento em que ele majora a alíquota de 2% para tributar serviços educacionais, independente de qual fosse a alíquota que ele colocasse, ele deveria colocá-la como una para todos os prestadores de serviços educacionais. Optou, todavia, por uma infeliz distinção calcada em critério que não tem referibilidade, determinando que a alíquota fosse uma ou outra para prestadores que prestam o mesmo serviço, revelando a mesma capacidade contributiva, possivelmente cobrando os mesmos preços, e ele colocou uma alíquota de 5% e uma de 6%, colocando a alíquota mais grave para aquele que tinha imóveis fora do Brasil. O que é que ter imóvel fora do Brasil interfere? Para justificar que pessoas que prestam o mesmo serviço, competindo no mesmo mercado, na mesma cidade, tratados pelo mesmo legislador, sejam tributados com alíquotas diferentes. Nada. Esse critério não é um critério idôneo para considerar desiguais. Por exemplo, não se pode cobrar um ISS mais caro ou mais barato, a alíquota maior ou menor, porque o cara usa uma camisa rosa, outro usa uma camisa verde. Esse critério não tem nenhuma referibilidade para justificar uma tributação diferente. Então, não seria coerente, haveria falta de referibilidade no critério que estabeleceu o fator igualdade e desigualdade. Houve um afronte ao princípio da isonomia, porque o nosso cliente, que é o, deixa eu ver o nome dele aqui na prova, cadê o nome do personagem, que é o prestador de serviço? Acho que é o José. As alíquotas, José. O José, ele por ter um imóvel no exterior, se sujeitou à alíquota de 6%. Outros prestadores que prestam o mesmo serviço que ele, no mesmo local, na mesma cidade, se submetem à alíquota de 5%. Houve um tratamento desigual a contribuintes em situação equivalente. Então, violação ao princípio da isonomia do artigo 150, inciso 2. Observe que até esse momento 4 princípios estão violados. Artigo 150, inciso 1 da Constituição, legalidade, combinando com o artigo 97 do CTN. 150, inciso 2, isonomia, 150, inciso 3, alíneas B e C, anterioridade. Violou-se também o princípio do não confisco. Do momento em que se fixou uma alíquota de 6%, se violou o teto admitido para alíquotas do ISS, que é de 5%. E esse teto é estipulado como alíquota máxima para evitar a tributação confiscatória, partindo de uma premissa que a maioria dos prestadores de serviço não são milionários, ricos na realidade que a gente vive. Contextualizando a interpretação do direito tributário, a vida que no cotidiano a gente vivencia, a realidade efetivamente aurida por todos nós, o mercado de prestadores de serviço na sua intensa movimentação e na sua grande, plurima maioria de prestadores, é feito por pequenos prestadores, empresários individuais, o microempresário individual, a Eireli ou Eireli, o empresário autônomo de pequeno porte. Então o mercado não é feito por tubarões, ainda que alguns deles de vez em quando pareçam. A imensa maioria dos prestadores, dos contribuintes, são de pequeno porte, são de baixa renda. Se você cobra mais do que 5% de ISS, você pode levar um cara desse à quebra. Ele tem que pagar o imposto de renda, tem que pagar COFINS, ele tem que pagar o IPTU do imóvel dele. Ele possivelmente não suportaria. Por razão disso, em sensível e aplaudível percepção, é que o Constituinte designou que lei complementar fixasse uma alíquota máxima para o ISS, para que não se permitisse aos municípios um excessivo arbítrio, uma arbitrariedade excessiva, de quererem cobrar excessivamente, gerar impossibilidade de manutenção da atividade. Por isso que a lei complementar 116 de 2003 fixou a alíquota máxima em 5%. E a alíquota máxima para o ISS no Brasil inteiro, em qualquer que seja o serviço, é 5%.
Qual é a intenção do Constituinte, qual é a intenção dele ao exigir que a Lei Complementar Nacional fixe uma alíquota máxima a ser obedecida em todos os municípios do Brasil. A intenção do Constituinte é evitar tributações confiscatórias em intensidade desproporcional, em limite quantitativo desarrazoado e não antenado à realidade, em que se vislumbram a baixa margem de efetiva capacidade contributiva dos contribuintes. Por assim dizer, pode-se falar que o Constituinte viu o que qualquer pessoa de bom senso vê, que se o ISS incidir com alíquotas elevadas, ele pode quebrar, ele pode impossibilitar a manutenção, pelo menos lícita, legal, de um pequeno empreendimento, e são os pequenos empreendimentos que alimentam as cidades, que geram os empregos, que geram renda. Eu não posso quebrar isso. O efeito confiscatório é terrível, ele é lesivo não só para o empreendedor, para o contribuinte. Se confisca um pequeno negócio e fecha uma pequena sociedade empresária que eu tenho com o Josézinho da Silva, meu sócio, não somos somente nós que somos aviltados na nossa livre iniciativa e na nossa liberdade empreendedora. Se eu quebro e vou falir porque não suporto a carga tributária e eu tenho 2, 3 empregados, são 3 pessoas que perdem seu emprego. Se eu sou na pequena cidade o único prestador daquele serviço, os consumidores que dependiam de mim não terão mais acesso ao serviço. O efeito confiscatório ele tem 3 prismas de lesividade, e a lesividade decorrente do confisco não se exaure na tutela dos direitos individuais de quem não quer ser confiscado. Me confiscar me ferra, fere minhas liberdades individuais, minha liberdade de propriedade, minha liberdade de trabalho, minha livre iniciativa, mas tem um estilhaço que vai muito além da plataforma de uma mera tutela de direitos individuais. Quando se confiscam pequenos empresários, se atingem direitos coletivos, direitos difusos, se atingem as políticas de geração de emprego, de geração de renda, de incentivo ao trabalho. Se você quebra pequenas empresas, você está quebrando o acesso a empregos nessas empresas, você está quebrando a geração de renda para o país. Então vai muito além do que apenas prejudicar aquela pessoa que está sendo confiscada por um tributo insuportável, desarmonioso aos efetivos e verdadeiros limites da capacidade contributiva. Observe, portanto, que é por isso que o Constituinte determina para alguns impostos que se fixem alíquotas máximas, para evitar que o legislador, de forma descalibrada, fixe alíquotas desarrazoadas, que quebrem, que sufoquem, que massacrem os contribuintes e inviabilizem a manutenção do empreendedorismo, inviabilizem a boa usufruição da renda, inviabilizem um bom gozo fruição da propriedade. Ora, meus amados, o ISS não pode ter alíquota superior a 5%. Acima disso, se presume efeito confisco. Daí se dizer que o 5º princípio violado é o princípio da proibição de confisco, do artigo 150, inciso 4. Tudo bem? Então, nos termos do artigo 150, inciso 4, é vedado estabelecer tributo com efeito de confisco. E o nosso caso concreto revela, portanto, a violação a esses 5 princípios. Legalidade do 150, inciso 1. Isonomia do 150, inciso 2. Irretroatividade do 150, inciso 3, a linha A. Anterioridade do 150, inciso 3, B e C. Não confisco, o princípio do não confisco do 150, inciso 4. Para fecharmos, o último vício já foi até comentado. O Constituinte determinou que lei complementar fixasse alíquotas máximas e mínimas para o ISS. Tome nota, por favor. Tome nota. O artigo 156, esse artigo é importantíssimo em prova. O artigo 156, parágrafo 3º, 156, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição. 156, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição, ele determina que cabe à lei complementar fixar alíquotas mínimas e máximas para o ISS. A lei complementar 116, no artigo 8º, fixou alíquotas máximas de 5% para a tributação com o imposto sobre prestações de serviços de qualquer natureza, quando tributáveis. Então, a alíquota máxima admitida é de 5%. E qual é o vício da questão? Também se colocou uma alíquota de 6%. O prefeito desrespeitou o artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003. O artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003 disse que a alíquota máxima é 5%. O que ele fez, ele, o legislador, no artigo 8º, ao dizer que a alíquota máxima é 5%, foi cumprir um mandamento constitucional do artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição, quando o Constituinte foi e disse: lei complementar fixará alíquotas máximas para o ISS, alíquotas mínimas fixaram-se as máximas em 5% e o prefeito colocou em 6%. Então o José, ele está sendo vítima da aplicação de uma alíquota inconstitucional. A alíquota de 6% está acima do limite maximamente admitido, que é o de 5%. O José foi vítima de violações aos princípios que são instrumentos de proteção dele, da legalidade, isonomia, anterioridade, irretroatividade e proibição de efeito confiscatório.
Esse é o direito material da questão. Tudo bem? No próximo bloco, eu vou trazer a questão para o prisma processual. Eu vou analisar, diante da execução fiscal ajuizada, citação válida, garantia oferecida mediante nomeação de bem a penhora, como que ele pode se defender. Analisaremos e começaremos a redação da peça processual juntos. Tudo bem? Vocês estão juntos comigo? Vamos embora, me dá o bloco 2. Segura. E aí, galera do Periscope, vocês que ficaram aí o bloco inteiro assistindo, deu para entender? Estão com Débora, minha linda, que bom te ver, meu amor. Você é sempre aqui presente, né, Débora? Muito carinho por ti, nossa aluna aqui do Rio de Janeiro, né? Miriam também aqui, que legal, que bom ver vocês presentes. O grupinho que está pequeno agora nesse momento da audiência, né? Richelle, Marião, grande Mário, guerreiro, batalhador, grande Mário. Te adoro, meu irmão. Dai, Richelle, todo mundo que está aqui. Priscilinha, né? Rod, Arthur, grande Artuzão, Wellison, Flavinha, que bom, que bacana, Michelinha, Guida, Mara, que bom ver vocês aqui presentes, né? Silva, todo mundo, Dani, é um prazer, Érica, Felipe, é um prazer ter vocês aqui, tá? Eu vou abrir agora uma segunda transmissão, eu vou fechar esse bloco e vou abrir um segundo, tudo bem? E agora eu vou falar da parte processual, não percam. Para quem não estava aqui, ó, eu vou pedir a vocês, para vocês poderem printar, para quem não printou o exercício, o que eu vou pedir a vocês, ó? Eu vou botar aqui a imagem, se vocês puderem parar as mensagens, porque se vocês pararem as mensagens, dá para dar o print da tela, mas com as mensagens vocês vão printar com as mensagens. Então, se vocês puderem por um segundo, Nancy, o pessoal todo, só um segundo, parem as mensagens aí, galera toda, para as mensagens, Dai, todo mundo, Nancy, a galera toda que eu amo aí, para aí, 0 mensagem agora, só para botar isso aqui, vocês fazerem a foto. Aí você dá um print da questão, tá certo? Aí, ó, 100 mensagens, printa. Bate a foto aí, printa que você pega a questão, tá? Tá certo? Aí agora eu vou pro bloco 2. Eu vou fechar a transmissão e vou pro bloco 2. Tudo bem? Tamo juntos? Aninha linda, a galera toda que tá aí comigo. Que legal ver vocês aqui, sempre aqui presentes, né? Sempre um prazer. Então eu vou fechar e vou abrir o bloco 2 agora, junto com a transmissão online, e vou para a parte processual. Agora eu vou enfrentar a execução fiscal. No mérito, você já sabe qual é a questão. Abuso de conduta ali, tá legal? Do prefeito do município, violação a 5 princípios tributários e ao limite máximo das alíquotas do ISS. As inconstitucionalidades já estão evidenciadas. Agora a gente vai discutir o processo civil na veia. Tudo bem? Obrigado pelos coraçõezinhos, Xoloquita, todo mundo. Vamos fazer a peça, né, Xoloquita? Matheus Bonfim. Tá não, Matheusão, eu tô com 99,76% de qualidade na transmissão do portal. Deve estar travando para você aí. Desligue, reconecte, desligue sua internet. Eu tô aqui olhando e a câmera aqui, ela vai mostrando para mim o retorno da transmissão. A gente tá com 99,76% de stream. Isso quer dizer que o stream tá quase que na perfeição. E a gente tá com quase 1.300 pessoas agora conectadas no portal, assistindo no Brasil inteiro a aula. Então, eventualmente, pode acontecer que com um ou com outro, trave, desconecte e retorne. Pode ser a sua internet no lugarzinho do Brasil que você estiver assistindo. Posso lhe garantir que eu estou com a imagem aqui na minha frente e aqui eu vejo pelo controller, tá? 99, quase 100% de qualidade no portal. Desconecta e conecta de novo, tá bom? Um beijo, meu parceiro. Vou fechar aqui o Periscope e vou abrir de novo. Conto com vocês no bloco 2. Vamos embora.